Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 81 Profecia. Luke saiu do escritório de Larissa e começou a andar pelo corredor. Ao virar a esquina, viu Wednesday encostada na parede com os braços cruzados. Qualquer aluno ficaria assustado, mas com seu domínio, ele já sabia que ela estava lá. O que foi? Perguntou Luke, olhando para Wednesday. Parecia que a garota tinha algo a dizer, e ele sabia para onde a conversa iria. Precisamos conversar, disse Wednesday. Oh, eu nunca pensei que ouviria isso vindo de você, Luke disse com um leve sorriso. Era a primeira vez que a garota tomava a iniciativa de puxar assunto. Bem, Luke também não estava tomando a iniciativa e estava falando para tentar irritá-la. Bem, agora você ouviu, disse Wednesday sem mudar sua expressão. Sobre o que você quer falar? Sobre aquele desenho que Rovani mostrou? Perguntou Luke, começando a andar em um ritmo lento. Wednesday o seguiu. Sim. O quanto você ouviu? Tudo. É uma profecia que diz que você destruirá Nevermore ou algo assim. Xavier e Enid também ouviram. Luke respondeu, embora já soubesse disso por suas memórias passadas. A única coisa diferente era que ele estava na foto. Eu sei. Notei os olhares estranhos nos rostos de ambos. Eles ficaram quietos e não me entregaram ao diretor, disse Wednesday. De que adiantaria denunciá-lo? A única evidência é um desenho de Rovan, que é psicologicamente perturbado, e uma profecia que sua mãe fez há 25 anos, disse Luke com uma expressão de desprezo. Certo. Você também aparece no desenho de acordo com Rovan, disse Wednesday, tirando o desenho do uniforme e mostrando a Luke, que pôde observá-lo pela primeira vez. O garoto tem uma certa semelhança comigo. A garota também se parece com Wednesday, pensou Luke, examinando o desenho. Você realmente acredita no que Rovan disse? Que você destruirá Nevermore? E por que estou aparecendo? Serei cúmplice? Perguntou Luke balançando a cabeça. Embora na realidade ele já soubesse muito sobre a profecia, ele está se fazendo de bobo. Wednesday ficou em silêncio, pensando. Ela normalmente não acreditaria em coisas tão irracionais. Ela não acreditava que seu comportamento pudesse ser alterado por uma profecia. No entanto, desde que chegou a Nevermore, ela começou a ter visões. Sua segunda aura havia despertado. A aura violeta indica uma predisposição para ter visões do passado, presente ou futuro. Em uma de suas primeiras visões desde que chegou a Nevermore, quando teve que ir à consulta com seu terapeuta, ela inadvertidamente colidiu com um homem e viu como esse mesmo homem foi atropelado por um trator por atravessar a rua distraidamente. Depois de sua sessão chata e tediosa, quando ela saiu, ela viu ambulâncias e o homem morto, exatamente como em sua visão. Isso a fez duvidar. A mãe de Rovan pode estar certa. Uma psíquica de aura violeta que teve uma visão futura onde ela destruiu Nevermore. A aura violeta existe. A profecia pode ser verdadeira. Eu fiz algumas pesquisas, e a mãe de Rovan era uma profetisa importante. Wednesday respondeu depois de alguns momentos. Eu sei. De todas as auras, é a mais implausível. Muitos desses médios fizeram profecias que nunca se realizaram. 25 anos é muito tempo. Quanto mais distante a profecia estiver, mais difícil será que se realize, disse Luke, imaginando se Wednesday ficaria brava, já que ele está insultando a segunda aura que ela possui. Pode ser rebuscado, mas a possibilidade de acontecer ainda está lá, não importa o quão baixa. Se sim, você não fará nada? Perguntou Wednesday. Ela não queria ser controlada por uma profecia que ela não conhecia e que dizia que destruiria Nevermore. Milímetro. Certo. Me dê o desenho, disse Luke, tirando o desenho da mão de Wednesday. Ele começou a olhar para ele. Depois de alguns minutos, ele o segurou contra a luz do sol para melhor iluminação. Luke notou uma marca d'água que apareceu lentamente. Tudo isso tornou tudo o mais natural possível. Ele sabia que havia uma marca d'água no desenho. Com sua memória fotográfica, ele já havia repassado os eventos da série várias vezes para não pular nada e ver se poderia usar algo a seu favor. Tem alguma coisa aí, disse Luke. O que é? Eu não tinha notado, disse Wednesday um pouco surpresa. Ela olhou para o desenho inúmeras vezes ultimamente. Tinta invisível. A luz do sol ou fogo as ativam, respondeu Luke enquanto olhava mais de perto o símbolo que havia aparecido. Pareceu estranho para Wednesday que Luke tivesse descoberto algo assim que pegou o desenho, mas sua atuação foi tão natural que ela deixou essa pequena suspeita de lado. Além disso, era um dia ensolarado, e para ver melhor o desenho era normal iluminá-lo com a luz do sol. Ela geralmente evita a luz do sol e vive nas sombras como um morcego. É assim que ela mantém sua pele tão pálida. Eu reconheço esse símbolo. Ele pertence à Sociedade Nightad, disse Luke, passando o desenho para Wednesday para que ela pudesse dar uma olhada melhor na marca d'água. Sociedade Nightad? O que é isso? Perguntou Wednesday. Uma sociedade secreta Nevermore. Sua família não lhe contou sobre ela? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Não. Por quê? Foi fundada por seu ancestral Goad Adandans. Seus pais eram membros da sociedade quando estavam em Nevermore. Meus pais também eram, respondeu Luke. Milímetro. Eu não quero seguir os passos dos meus pais, então não me importo, Wednesday se justificou. É por isso que ela sempre foi para escolas normie. De qualquer forma, esse desenho deve ter sido arrancado de um livro encontrado nessa sociedade secreta. Precisamos ir até lá. Você sabe como ir? Perguntou Wednesday. Sim, nós iremos hoje à noite. Me passe seu número para que eu possa combinar onde nos encontrar, Luke disse.
Não tenho celular nem nenhum tipo de tecnologia, disse quarta-feira sem mudar a expressão. Esqueça que ela é anti-tecnologia, pensou Luke, incapaz de acreditar que uma garota da idade dela não usasse celular. Eles combinaram naquele momento um horário e um lugar para se encontrarem à noite. Então cada um seguiu seu caminho. Luke estava planejando liderar o Wednesday na profecia. Como Rowan não tinha morrido, havia algumas visões que a garota não teria, e ela poderia estar um pouco perdida. Por que ele estava fazendo isso? Para ganhar o favor dela. Ele podia ver que Wednesday era poderosa. Ela será útil se os Selmas decidirem atacar Nevermore novamente. Luke sabe que no fundo Wednesday se importa com as pessoas, especialmente aquelas próximas a ela como sua família. Enid na série foi sua primeira amiga. A mesma coisa pode acontecer aqui. Se isso acontecer, Luke terá Wednesday para proteger Enid. Então, ele ficará mais à vontade. Quanto ao seu papel na profecia, pouco importava para ele. Ele sabia que a chave era Wednesday. Era o sangue dela que permitiria que Crackstone voltasse à vida e tentasse destruir Nevermore. É por isso que a mãe de Rowan viu Wednesday como a culpada pela destruição de Nevermore. Não porque ela vá destruir Nevermore com suas próprias mãos. Na verdade, seu sangue é o que reviveria o louco que quer assassinar todos os rejeitados. Crackstone. Imagino quão forte ele será, pensou Luke enquanto voltava para seu quarto. Capítulo 82 Infiltração com quarta-feira. Luke chegou ao seu quarto e encontrou Xavier e Ajax jogando videogame. Desde o ataque de Hyde, Xavier e Bianca tinham terminado. A amiga sereia de Bianca, Sarah, também não avançou em seu relacionamento com Ajax, e eles pararam de se ver agora que Xavier e Bianca estavam separados. Luke parou de ver Gia e terminou seus dias de casa nova. Não durou muito. Terminar com Gia foi mais difícil do que ele pensava. A garota chorou e foi estranho, mas Luke se manteve firme. Ele gostava dela, mas nada mais do que isso. Ele fez uma promessa a Enid de que não ficaria com garotas que ele mal conhecia, apenas para sexo. Além disso, ele estava procurando por elas para substituir Enid. Agora Enid disse a ele que ela não se importa em lutar contra os Selmas e a opinião de seus pais. Então, se ela ficar forte o suficiente, ela voltará para ele. O que vocês estão tocando? Perguntou Luke, abrindo um frigobar e pegando um refrigerante gelado. Call of Duty, respondeu Xavier, concentrando-se em olhar para a tela. Você melhorou ou continua tão ruim quanto sempre? Perguntou Luke, sentado no sofá. Ajax riu maliciosamente do comentário. Calha a boca. Agora que não preciso mais ficar ao lado da Bianca como um cachorrinho de colo o tempo todo, posso melhorar minhas habilidades de jogo, disse Xavier com um sorriso. Bom para você, disse Luke, tomando um gole de refrigerante. Você terminou com Gia também, não foi? Perguntou Ajax curioso. Nós nunca fomos nada, mas você pode dizer que sim. Foi estranho. Eu tive que ter feito isso em um celular. Luke fez uma careta. Ele não entendia como Gia conseguia chorar tanto. Eles se conheciam há menos de 2 meses. Ele quase sentiu um pouco de culpa, mas pensando bem, não deveria sentir culpa. Ele nem fez sexo com ela. Então ele não tirou vantagem de sua popularidade e fama como um mulherengo clássico faria, que depois de fazer sexo com uma garota a abandona para ir para a próxima. Terminar por causa de um celular é covardia, disse Xavier, embora duvidasse que Luke se importasse com a opinião dos outros. De qualquer forma, nós 3 estamos solteiros agora. Podemos fazer o que quisermos e quando quisermos. Vamos jogar a noite toda. Amanhã é sábado, disse Xavier pensando em fazer uma maratona de videogame. Estou dentro, disse Ajax, e Luke assentiu. Ele tinha um encontro marcado para quarta-feira, tarde da noite, então seria melhor ficar acordado até esse horário. As horas passaram, e os meninos jogaram uma infinidade de videogames enquanto comiam junk food e bebiam refrigerante. Ao contrário dos normies, seus corpos estavam melhores, então eles não deveriam dar importância a junk food. Se um normie precisa de 3.000 quilocalorias por dia para ganhar peso e ficar gordo, um pária médio precisaria do dobro. É raro ver párias gordos. Eugênio é um deles, embora sua barriga não seja grande coisa. Ainda faltam 30 minutos, pensou Luke, que estava recostado no sofá. Xavier e Ajax dormiam profundamente. Eram 4:30 da manhã. Eles estavam jogando há horas. Pensando bem, se Rowan já pertencia à sociedade Nigad, eles também devem fazer parte dela, pensou Luke, olhando para seus 2 amigos. Ele não ficou chateado por não terem contado a ele. É para ser uma sociedade secreta, você não deve contar às pessoas, não importa o quanto elas sejam suas amigas. Como ambos estavam aqui, isso significava que não teriam uma reunião. Então ele tem carta branca para se infiltrar com Wednesday. 10 minutos antes do horário combinado, Luke saiu do quarto o mais furtivamente possível e foi para o local que combinaram com Wednesday. Uma silhueta que estava camuflada pela sombra já estava lá. Graças ao seu domínio, ele podia senti-la, ou teria parado para esperar por ela sem perceber que estava lá. Sua furtividade é incrível, hein? Disse Luke com sinceridade. Eu sei. Estou mais espantada com sua habilidade de me ver imediatamente, respondeu Wednesday, olhando para Luke com os olhos semicerrados. Embora ela não quisesse desaparecer completamente de sua presença, era raro que alguém a tivesse visto imediatamente quando era noite. Eu sou perceptivo. Vamos. Tenho que ir para o pátio principal, disse Luke, começando a andar. Em poucos minutos, eles chegaram ao quad, que era um pentágono cercado por muros e passarelas. No centro havia uma fonte com uma grande árvore morta. Em uma das passarelas próximas havia uma estátua de Edgar Allan Poe.
A entrada está escondida atrás da estátua? Perguntou Wednesday, e Luke assentiu. Clássico, disse Wednesday, nem um pouco surpreso. Esta é uma das entradas. Ela leva à biblioteca da Nictad Society. É a única que eu conheço, disse Luke. Você não é membro? Perguntou Wednesday com uma sobrancelha levantada. Claro que não. A sociedade não tem mais utilidade nenhuma desde que se desfez há 30 anos, quando o Normie foi morto. Agora é um clube inofensivo para eventos sociais e coisas do tipo, Luke respondeu com uma careta. Ele nunca entraria nesse clube idiota. Entendo, disse Wednesday. Interiormente, ela compartilhava a visão de Luke. Ela também não entraria para esse tipo de clube. Sem outra palavra, Luke estalou os dedos 2 vezes. O pássaro que seu tataravô estava segurando abaixou as asas e mudou de posição. A estátua começou a recuar lentamente. O sorriso zombeteiro é o mesmo, pensou Luke com uma careta olhando para a estátua de Edgar. Quando ele explicava as coisas para ele sempre tinha aquele sorriso zombeteiro. Luke e Wednesday começaram a descer a escada em espiral. Na descida, eles notaram um grande número de pinturas. Diferentes membros da Nictad Society. Finalmente, eles chegaram à biblioteca secreta. Luke usou seu celular como lanterna. Wednesday usou uma lanterna normal, pois ela não tinha um celular. O olhar crítico da minha mãe, murmurou Wednesday, olhando para uma foto de seus pais. Como você sabe que é crítico? Perguntou Luke. Ele ouviu o murmúrio de Wednesday enquanto eles estavam em um lugar completamente silencioso. Eu a conheço. Eu sei, disse Wednesday secamente. Você se dá mal com ela? Perguntou Luke, sabendo a resposta. Não quero falar sobre o relacionamento que tenho com minha mãe com você. Já tenho muito que fazer com o terapeuta, disse Wednesday, começando a procurar o livro nas prateleiras. Luke ficou surpreso com isso. Ele não achava que Wednesday estava fazendo terapia em Jericho. Ele pensou que, como ela chegou cedo em Nevermore, ela não seria forçada a fazer terapia. Você vai fazer terapia? Duvido que esteja fazendo isso porque quer, comentou Luke, que também começou a procurar o livro do qual Rovan arrancou a página. Nesse caso, sua memória fotográfica não lhe serviu para encontrar o livro. Na série, eles não mostravam a estante específica. Estou indo contra a minha vontade. Por ordem do tribunal escolar. Ter ido a 7 escolas diferentes não é um bom currículo, e eles acham que estou em apuros, disse Wednesday com uma leve careta. 7 escolas, um ótimo recorde. Só fui expulso de 3. Mas fui salvo do terapeuta, disse Luke, sentindo por algum motivo respeito por Wednesday. Só 3. Achei que você teria um histórico melhor, disse Wednesday. Por melhor, ela queria dizer ter mais expulsões como ela. Cada expulsão era como uma medalha e um triunfo para ela. Eu teria sido expulso de mais escolas, mas tive que me conter. Eu vivia em um orfanato Normie. Eu não sabia sobre o mundo dos excluídos e que outros seres com poderes existiam. Eu não queria chamar atenção para mim e fazer com que fizessem experimentos no meu corpo, Luke se justificou. Então você deveria ter agido meticulosamente para não ser pego, disse Wednesday. Você foi expulso de 7 escolas e ainda fala em agir meticulosamente? Perguntou Luke. Antes que Wednesday pudesse responder ao seu fracasso, Luke continuou falando. Mais fácil falar do que fazer. Nos planos que fiz para me vingar dos valentões, você tem que ter muito cuidado se não usar seus poderes. Há olhos e câmeras em todos os lugares, disse Luke. É verdade. Câmeras são um incômodo. Fui pego muitas vezes por causa das gravações. Se eu tivesse usado meus poderes, não teria tido esse problema, disse Wednesday, concordando. Os dois falaram sobre as melhores pegadinhas que pregaram em escolas normies. As de Wednesday pareciam tentativas de assassinato. As de Luke eram pegadinhas que a princípio pareciam tentativas de assassinato, mas diminuíam de intensidade porque ele não sabia em que mundo estava. O tempo passou na sala escura, enquanto eles folheavam livros e conversavam sobre assuntos que outros considerariam estranhos e desajustados sociais, até mesmo para párias. Eles tinham mais coisas em comum do que pensavam. Tentativa de homicídio, ódio às pessoas e à escola, etc. Por que estou falando tanto? Pensou Wednesday, surpresa consigo mesma. Antes que pudesse cavar mais fundo naquele sentimento estranho, ela encontrou o livro que estava procurando. Aqui está, disse Wednesday, e Luke foi até ela. Eles olharam para o livro aberto na página que Rovan arrancou. Havia outro desenho. Era de um homem de costas com um chapéu e uma bengala levantada. Wednesday abriu o desenho que ela ganhou de Rovan e o colocou no lugar. Com o desenho em 100%, você podia ver a perspectiva completa. Wednesday e Luke estavam de frente para esse homem, que estava apontando seu cajado para eles. Embora Luke estivesse sentado em uma das colunas quebradas. Um peregrino. Peregrinos ainda existem hoje? Além disso, o único que poderia nos dar uma briga seria Crackstone, aquele que fez acordos com demônios, disse Wednesday, olhando para o desenho. Nós? Pensou Luke, um pouco surpreso por estar incluído nela. Crackstone morreu há centenas de anos. Mesmo que ele tivesse poderes demoníacos, talvez ele ainda esteja vivo e este aqui esperando para ser revivido ou algo assim, Luke comentou vagamente. Pode ser. Wednesday assentiu. Ela pensou sobre essa possibilidade também. Como a mais velha das filhas de Adandas, ela sabia um pouco sobre demônios. Ela não era uma especialista, mas sabia que era o assunto mais proibido na sociedade marginalizada, e ela amava assuntos tabus. Então, o próximo passo é aprender mais sobre Crackstone, ou você tem uma ideia melhor? Luke perguntou, bocejando. Não, era isso que eu tinha em mente.
Deveríamos pesquisar mais sobre Crackstone e sua conexão com os demônios, disse Wednesday, fechando o livro. Era estranho que ela concordasse com a sugestão de outra pessoa, mas ela também achava que era isso que eles deveriam fazer. Não recomendo que você roube o livro. Eles têm um jeito de rastrear você. Eu já roubei 2 livros ano passado, e eles me encontraram. Luke sugeriu. Milímetro, então eu faço isso, disse Wednesday, arrancando todas as páginas do livro de uma só vez. Com seu rabo de cavalo, ela as juntou para que não se separassem e as guardou em seu uniforme. Ela deixou a capa no mesmo lugar. Isso também pode funcionar, disse Luke com uma expressão estranha. Não lhe ocorreu roubar dessa forma. Rovan fez isso com uma página, e nada aconteceu com ela, então o método funcionou. Então eles voltaram para a superfície. Já era madrugada, falaremos em breve, Wednesday disse, desaparecendo rapidamente e deixando Luke sozinho no local. Pelo menos ela disse adeus à sua forma. Isso é um avanço, pensou Luke, bocejando e voltando para seu quarto. Capítulo 83. Plano em andamento. Luke chegou ao dormitório e desabou na cama. Tinha sido um dia exaustivo, aulas pela manhã, treinamento à tarde, bate-papo com o diretor Vance, uma maratona de videogame com Xavier e Ajax e, finalmente, infiltração na Nightad Society com Wednesday. Eram quase 7 da manhã, e ele só tinha umas 4 horas para dormir. Hoje ele tinha uma reunião com seu editor em Jericho. Eles falariam sobre algumas coisas sobre seus romances e projetos futuros. 4 horas depois, Luke estava no DVA Tervane, o principal café de Jericho. Ele fica na esquina da rua principal, perto da praça principal de Jericho. Luke tinha olheiras e cabelo desgrenhado. A manhã estava fria. Era meados de novembro e a temperatura era de 5 graus. Não tão frio quanto o inverno, mas você tinha que se agasalhar. Na frente dele estava Josh, seu editor, um homem que desde que conheceu Luke tem sido muito entusiasmado e falante, pois ganha muito dinheiro com ele. As 2 primeiras semanas de Carrie nos cinemas foram um sucesso, disse Josh entusiasmado. Vou comprar o que você tiver para o café da manhã. Ele acrescentou rindo alto. Como a personalidade dele mudou tanto. Luke pensou, olhando para o homem entusiasmado, ele gostava dele, pois era fácil trabalhar com ele. Mas ele ficava melhor quando não estava tão entusiasmado e falante pela manhã. O que o dinheiro não deu felicidade era uma mentira completa. Na frente dele, ele tinha a prova disso. Fale baixo, Luke disse, notando a expressão no rosto de todos no refeitório. A última coisa que ele queria era que tirassem uma foto dele, já que ele era conhecido em Jericho. Depois que ele disse isso, uma garota e um cara se aproximaram dele, pedindo uma foto e um autógrafo. Luke concordou, embora não tenha sorrido na foto, ele tentou colocar sua expressão mais amigável possível. Você nunca gostou de sorrir, hein? O que Deus pensaria que lhe deu esse rosto? Josh disse, balançando a cabeça. Calha a boca. Eu sou ateu, Luke disse com uma careta. Com Josh, ele já estava confiante o suficiente para dizer a ele para calar a boca para que ele não ficasse bravo. Quanto você disse que Carrie arrecadou? Perguntou Luke, que não tinha ouvido direito. No primeiro fim de semana, arrecadou 35 milhões de dólares. Com esse primeiro fim de semana já cobriu o orçamento. Agora, é só lucro. Eles não achavam que seria tão bem recebido, respondeu Josh, sorrindo. Isso é bom, pensou Luke. Aqui está o que eles pediram. Luke virou a cabeça e notou um garoto de cabelos castanhos, olhos verdes, uma expressão gentil e uma pinta no rosto. Tyler, o assassino em série oculto de Hyde e Jericho, pensou Luke. É ele. O garoto da floresta, pensou Tyler com medo. O que ele não sabia era que Luke estava lendo seus pensamentos. Ele tem memórias da batalha. Parece que ele não está tão inconsciente quanto eu pensava. Ele é um psicopata completo, pensou Luke. Ele não sabia se essa personalidade sádica, psicopática e fria era por causa de sua personalidade Hyde, mas ele não se importava. Luke lembrou que na série na delegacia Tyler admitiu que Wednesday era o Hyde e alegou que gosta de matar. Sua personalidade deu uma guinada de 180 graus. Esse é um verdadeiro psicopata, Luke pensou com uma carranca. Ele se lembrou de algumas vezes que várias pessoas o chamaram de psicopata. Se fosse, ele as teria assassinado, já que tinha o poder de fazê-lo. Suas 3 auras permitiriam que ele assassinasse pessoas e escondesse os fatos sem muita dificuldade. Mas por que ele gastaria sua energia assassinando alguém fraco? Não é divertido. O que é divertido é lutar contra alguém forte e desafiador. Quanto ao fraco, é melhor ignorá-lo. Tyler, ao ver a carranca de Luke, estremeceu levemente. Ele deixou seu café da manhã na mesa e saiu rapidamente. O que devo fazer com ele? Luke pensou enquanto começava a preparar o café da manhã, e Josh ainda estava falando entusiasticamente. Ele estava pensando se deveria se livrar de Tyler. Dessa forma, Marilyn seria uma normie fraca e não conseguiria ressuscitar Crackstone. Embora neste mundo Wednesday seja muito mais poderosa, e se ela lutar até a morte contra Hyde, Luke não sabe quem será o vencedor. Matar Tyler não é difícil para Luke. Ele pode controlar sua mente e levá-lo para uma área remota e matá-lo à distância. Se ele for transformado em Hyde com seus poderes telecinéticos, ele está confiante de que pode matá-lo. Naquele momento, ele sentiu uma presença familiar dentro de seu domínio. Ao deixar Nevermore, ele estendeu seu domínio o máximo possível, cerca de 20 quilômetros no total. Esse era seu máximo. No combate que ele teve em sua classe psíquica, ele usou apenas 10 quilômetros. Ele estava em alerta para os Selmans. No verão, eles não fizeram nada. Já era hora de eles aparecerem em Jericho novamente, e ele não estava errado.
Ele notou duas presenças familiares. Dois pares que participaram do ataque à Ilha Raven no ano passado. O sem-rosto e a garota mestiça chamada Amaranta. Se eles estão aqui, Sabrina deve estar em algum lugar, Luke pensou, sorrindo interiormente. Não era um sorriso gentil. Ele queria assassinar Sabrina e todos aqueles bastardos do lado dela. Da última vez, ela escapou por um triz. Desta vez, não seria a mesma coisa. Não importa o quanto ele procurasse, ele não conseguia encontrar a presença de Sabrina. Perceber a presença de párias era mais fácil do que de normies. A presença deles é mais forte. Em uma cidade cheia de normies, é fácil notá-los. Ele percebeu que o sem-rosto e a Amaranta pareciam estar observando o café. É por isso que eu vim? Acho que não. Ninguém sabia sobre o que eu teria uma reunião hoje com Josh. Eles estão vigiando Tyler. Pensou Luke com várias opções em mente sobre o porquê de estarem vigiando a cafeteria. Ano passado, ele derrotou Sabrina e os outros. Ele até matou um dos companheiros de equipe dela, então não deveriam ter sido só eles entrando. Eles devem ter tido um plano diferente em mente para assassiná-lo. Eles devem pensar que não tenho ideia de que estão aqui ou que se estou desconfiado, não sei nada sobre seus movimentos. É hora de pegar a frigideira pelo cabo, pensou Luke, criando um plano em sua cabeça. Desta vez, ele não esperaria que seus inimigos o atacassem. Ele os caçaria. No entanto, o mais importante antes de caçá-los era descobrir seus planos e reunir evidências para apresentar à polícia marginalizada, desferindo um golpe em toda a família Selman por envolver terceiros em seu rancor. Ei Luke, você está me ouvindo? Vocês não falam há um tempo, Gosh perguntou. Sim, você estava falando sobre o mistério de Salem Slot, disse Luke. Sim, as vendas são muito boas, mas não no nível de Carrie. No entanto, muitos críticos acham que sua escrita é muito melhor do que Carrie. É um romance muito mais longo e complexo. As críticas são ótimas, disse Josh. Sim, vai ser mais difícil adaptá-lo para o cinema. Talvez uma série seria bom, Luke comentou sem prestar muita atenção a essa conversa. Exatamente, Josh continuou a balbuciar, enquanto Luke pensava em um plano para capturar seus inimigos. Seria melhor capturar um deles. Ele já havia escolhido um alvo. O sem-rosto. Sua força não era grande coisa. Ele seria o alvo mais fácil de derrotar, embora ele também estivesse confiante em derrotar Amaranta. A força de Luke cresceu aos trancos e barrancos. Era como se ele fosse outra pessoa em comparação ao seu nível na Raven Island no ano passado. Terminado o café da manhã, ele conversou mais um pouco com Josh e retornou para Nevermore. Ele estava com sono e tinha um plano em mente que precisava pensar com mais clareza mental para não estragar tudo. Capítulo 84 Poligamia. Luke retornou a Nevermore. Ele foi direto para seu quarto e encontrou Xavier e Ajax assistindo TV enquanto comiam pizza e bebiam refrigerante de qualidade questionável. Dormir com a TV ligada e esses dois caras conversando seria difícil, então ele adiou o sono. Vocês vão continuar comendo porcarias e perdendo tempo? Perguntou Luke enquanto abria o armário e procurava por roupas esportivas. Como não conseguia dormir, ele treinaria e também conversaria com seu tataravô em um ambiente mais silencioso. Não sejam estraga-prazeres. É fim de semana, e o dia está horrível. Treinamos o suficiente de segunda a sexta, disse Xavier, dando uma mordida em sua fatia de pizza. Você vai treinar? Perguntou Ajax, incrédulo que Luke estivesse vestindo sua roupa esportiva. Sim, respondeu Luke. Embora tenha dormido pouco, seu físico de pária é melhor do que o dos normies. Ele poderia dormir menos e estar em perfeitas condições. Ele só gostava de dormir como todo mundo. Há quantos dias você está aqui? Perguntou Luke, olhando para Ajax. Ele notou um colchão no chão com lençóis e travesseiros. Ele começou a pensar, e por vários dias Ajax está hospedado no quarto dele e de Xavier. Você finalmente está descobrindo. Pensei que você nunca perguntaria, disse Ajax. Ele levou 4 dias para pedir. Eu ganhei. Me dê meus $100, disse Xavier com um sorriso. Ajax resignadamente tirou uma nota de $100 da carteira e entregou a Xavier. Eles apostaram. Pensou Luke. Não era grande coisa para ele que Ajax estivesse hospedado em seu quarto. Já que ele não estava mais trazendo garotas, ele não se importava. Este ano tenho que dividir um dormitório com meu irmão. Não o suporto. É por isso que vim para cá, explicou Ajax, suspirando. Você tem um irmão? Perguntou Luke surpreso. Eu te disse Xavier, estendendo a mão, e Ajax voltou para lhe dar mais $100. Luke olhou para a troca sem dizer nada. Você deveria ouvir quando alguém fala com você, disse Ajax, embora não parecesse nem um pouco irritado. Ele conhecia Luke e o considerava seu amigo. Ele sabia que às vezes ele entrava no modo automático e ficava em seu mundo pensando, quem sabe em que coisas. Desculpe, disse Luke, coçando a bochecha. Não importa. Eu tenho um irmão mais novo. Ele está entrando este ano no Nevermore. Ele é meu meio-irmão, disse Ajax. Meio-irmão? Perguntou Luke curiosamente. Isso significava duas coisas. Ou seus pais se separaram e um deles teve outro filho, ou eles traíram, e o meio-irmão de Ajax nasceu. Sim, ele é filho da minha madrasta, respondeu Ajax. Entendo. Não sabia que era possível dividir o quarto com alguém de outro ano, disse Luke, colocando o colar no pescoço. Se a família pede, é concedido. Mas geralmente eles colocam você com alguém do seu ano, disse Ajax. Acho que você não entendeu, disse Xavier, pausando o filme e olhando para Luke, que o encarou sem expressão. O que você quer dizer com não entendo? Perguntou Luke.
Você acha que os pais de Ajax se separaram, e o pai dele se casou com outra mulher, e eles tiveram um meio-irmão dele, certo? Disse Xavier. Sim. O que mais poderia ser? Disse Luke, que ainda não entendia. Esqueci que você veio de um orfanato normie, comentou Ajax. O que você pensa não é verdade. O pai de Ajax tem 3 esposas. Ele não se separou, ele é casado com todas as 3, explicou Xavier. Exatamente. Tem um irmão mais velho que já terminou Nevermore e está trabalhando no conselho, disse Ajax, normalmente. A expressão de Luke mudou. Ele não esperava essa revelação. 3 esposas? A poligamia é aceita entre os pares? Perguntou Luke, e ambos assentiram. A poliandria também é aceita, Ajax acrescentou. Isso era quando uma mulher tinha vários maridos. Os marginalizados não discriminavam entre mulheres e homens. Enquanto a prole puder ser maior, não importa se uma mulher tem vários maridos ou um homem tem várias esposas. Não sei por que estou surpreso. Segundo Edgar, o casamento entre parentes também é aceito em pessoas marginalizadas porque não tem consequências genéticas como em normies. Ele até torna possível manter a linhagem. No caso de uma família psíquica, deixe seus filhos terem a aura que desejam e dominarem, pensou Luke com uma mão no queixo. Pensando melhor, a poligamia fazia sentido. Os párias tinham uma população muito pobre em comparação aos normies. Se você pudesse ter mais filhos, melhor ainda. Eles deveriam mencionar isso na história marginal, Luke murmurou enquanto saía do dormitório em direção ao ginásio. Eu disse a você que o casamento entre famílias é aceito. Não seria incomum que a poligamia fosse praticada, Edgar disse saindo da coleira. Você estava ouvindo? Disse Luke com uma careta. Ele podia prever qual conversa Edgar queria ter, do começo ao fim. Você é o último membro da família Paul. Você deve aumentar o número de membros da família. A poligamia será de grande ajuda para você, Edgar disse com um sorriso e acariciando seu bigode. Lá vamos nós, pensou Luke, suspirando internamente. Além disso, você é um usuário de 3 auras. É bem provável que sua prole possua 2 auras. Quanto mais, melhor. Se você encontrar um psíquico de 2 auras, imagine sua prole, eles serão 2 auras com certeza. É por isso que aquela garota Verônica foi uma boa escolha. Mas você a afastou, Edgar disse, balançando a cabeça para encerrar. Eu mal consigo aturar uma garota, e você quer que eu aturar 2 ou 3? Perguntou Luke. Ele não teria energia. Com Enid ele já tinha o suficiente que estava apaixonado. Se ele tivesse que gastar seu tempo satisfazendo 2 ou 3 mulheres, ele ficaria louco. Ter outra esposa em quem ele não confiasse e não suportasse seria um martírio do qual ele queria se poupar. Ah, você é um dos idealistas. Eu também era um deles, Edgar disse orgulhoso de sua prole. O ideal nesses casos seria casar por conveniência, não pensando em amar todas as suas esposas. Luke não pensava assim. Exatamente. Você só teve uma esposa. Depois que ela morreu, você quase morreu de depressão até se apaixonar por sua parceira, disse Luke. É verdade. Eu só tive uma esposa e com Elmira, não consegui me casar, pois morri. No entanto, sua situação é diferente. Você é o único membro da família Paul. Ter mais de uma esposa será a chave para reviver a família, explicou Edgar. Não vou forçar você a se casar com alguém que você não ama. Você tem a vida inteira pela frente, só tenha isso em mente, ele acrescentou. Luke assentiu relutantemente. Ele preferia não falar sobre isso. Ele chegou ao ginásio secundário, e estava vazio como sempre. O que você quer treinar hoje? Perguntou Edgar. Antes disso, quero falar sobre algo, disse Luke, deixando Edgar curioso. Ah, o que foi? Perguntou Edgar, percebendo a seriedade de Luke. Luke começou a contar a ele sobre a descoberta dos homens encapuzados que atacaram no ano passado. Eles estavam de volta a Jericho. Como ele sabia da presença deles, ele podia reconhecê-los, o que significava que Sabrina Selma estava em Jericho. Ele também contou a ela sobre a profecia que Rovan contou a eles. Que o Wednesday destruiria Jericho, e Luke a ajudaria ou o que quer que sua presença no desenho signifique. Ele mostrou a ele os desenhos em seu celular. Aquele que apresentava o Wednesday, ele e um peregrino. Uma profecia de 25 anos. O peregrino deve ter a ver com Crackstone, isso é certo, murmurou Edgar com uma expressão pensativa. Edgar era muito mais experiente que Luke, Wednesday e Rovan. Ele sabia sobre as profecias. Mesmo que não fossem 100% certas, algo aconteceria. Não poderia ser ignorado. Quão forte era Crackstone? Ele era um normie, mas pelo que eu sei, ele matou muitos párias, Luke perguntou curiosamente. Edgar trabalhava caçando demônios e qualquer um que lidasse com eles. Ele deveria saber informações sobre Crackstone. Apesar de ser um normie, sua força não podia ser subestimada. Com rituais sombrios e um acordo com um demônio, ele veio a ter força para ser considerado. Um psíquico de aura amarela teria que estar no topo do nível 4 para lutar contra ele, Edgar respondeu em um tom sério. God Adandas quase morreu e dedicou grande parte de sua vida para se vingar e matar Crackstone, acrescentou. O topo do nível 4. Luke pensou com uma careta. Embora já estivesse no nível 4, ele não estava nem perto do topo. Com minha força máxima, eu poderia derrotá-lo sem problemas. Além disso, eu possuía 2 auras, o que tornaria o trabalho mais fácil. No seu caso, possuindo 3 auras, você poderia enfrentá-lo no seu nível atual. Embora lhe falte um pouco de experiência em batalha, disse Edgar, vendo a expressão de Luke. Sério? Perguntou Luke com um leve sorriso. Sim, não subestime as 3 auras.
Seus poderes e arsenal são superiores à maioria por ter 3 auras. Muitos fazem acordos com demônios para possuir 2 auras, e você tem 3 naturalmente, Edgar respondeu. Então se ele for revivido, eu poderia enfrentá-lo, Luke pensou mais aliviado. Sabendo disso, ele poderia brincar com a profecia e usá-la a seu favor sem se preocupar muito. Quanto aos Selmans, você fez bem em descobrir sobre eles. Eles devem pensar que você ainda está no escuro. Este é o momento perfeito para caçá-los. O que você tem em mente? Perguntou Edgar, que estava pensando a mesma coisa que Luke. Caçar seus inimigos que pensavam que eram os caçadores. Capítulo 85 Poder da Mente. No domingo, Luke novamente deixou Nevermore e novamente foi para Jericho. Desta vez, ele usou um dos 4 dias que ele poderia usar para deixar Nevermore. Ele estava vestido todo de preto. Moletom preto com capuz, calças escuras e tênis. Ele também usava óculos escuros pretos. Seu passeio hoje foi incógnito. Só Larissa sabia disso. Ele chegou em Jericho e entrou em um beco escuro e fedorento a cerca de 2 quilômetros do Deveatervani, a cafeteria onde Tyler trabalhava. 2 quilômetros era uma longa distância. Cerca de 2.000 metros de distância. Cerca de 20 ruas ou mais. Com seu domínio, ele podia observar o lugar perfeitamente e a presença das pessoas. Lá estão eles. No mesmo lugar de ontem. Eles devem estar observando Tyler, pensou Luke. Na rua em frente ao Veatervani havia 2 presenças que ele reconheceu que não pertenciam aos normies. O sem-rosto e o mestiço que o atacou na Raven Island. Por que eles estavam observando Tyler? Eles sabiam sobre seu status raid? Se eles sabiam, por que eles estavam observando? Eles queriam usá-lo para assassiná-lo, ou havia algo mais? Luke resolveria essas dúvidas hoje. Ele não trouxe Edgar. O velho disse que era sua primeira missão, e ele tinha que fazê-la sem ajuda. Horas se passaram. Ambos os párias ainda estavam parados em seus lugares, observando o lugar. Luke estava sentado em uma caçamba de lixo observando-os. Ele não achava que uma missão de espionagem seria tão chata. Quando o turno de Tyler acabou e ele saiu do refeitório, eles começaram a se mover, e Luke ficou de olho neles. Ele não precisava se mover do local. A distância que ele cobriu com seu domínio foi o suficiente. Por que ele está trabalhando tanto em um domingo? Luke pensou mal-humorado, começando a andar por aí, caso precisasse atuar ou algo assim. Tyler entrou em uma casa que provavelmente era sua, e os 2 pares que o seguiam se acomodaram em um lugar para ficar de olho nele. Eles ficarão de olho nele o dia todo, pensou Luke suspirando. Nesse momento Amaranta, a mestiça, deixou o local. Ela começou a se afastar em grande velocidade. Apenas a sem-rosto ficou de olho na casa de Tyler. Está na hora, pensou Luke, começando a correr em direção ao lugar onde o sem-rosto estava. Ele estava chegando cada vez mais perto. 2 quilômetros eram 2 quilômetros fáceis para Luke. Em 2 ou 3 minutos, ele poderia estar lá. Ele estava se aproximando por trás das costas do sem-rosto. Ele não tem ideia da minha presença. Isso tornará as coisas mais fáceis, pensou Luke com um leve sorriso. Luke chegou a um prédio comercial de 2 andares e olhou para cima. Lá estava o homem sem rosto que ainda observava Tyler. Ele não tinha ideia de que o assassino de seu parceiro estava a uma distância de cuspe dele. O que você está olhando, garoto? Perguntou um homem de meia-idade observando Luke, que estava olhando para cima. Seus olhares eram suspeitos. Continue andando em silêncio. Você nunca me viu aqui, ordenou Luke, fazendo contato visual com um homem de meia-idade que obedeceu à carta. Sem normies e câmeras de segurança à vista, os pés de Luke se levantaram do chão até que ele alcançou o telhado do prédio. Quando ele pisou no chão, o homem sem rosto se virou urgentemente e olhou para Luke. Quem é você? Perguntou o sem rosto em um tom surpreso. Na frente dele estava um homem vestido de preto com capuz e óculos escuros. Seu rosto mal era visível. Um normie não poderia surgir do nada no terraço de um prédio de 2 andares. Você não me reconhece mais? Perguntou Luke com um sorriso fraco. O sem-rosto, assim como ele, estava usando roupas pretas, mas em vez de um capuz, um boné e óculos de sol maiores que os dele. Aquela voz, disse o sem-rosto com espanto. Ajoelhe-se, disse Luke, e os joelhos do homem sem rosto tremeram até que ele caiu no chão e se ajoelhou. Que diabos? Minhas pernas não me obedecem, pensou o sem-rosto, confuso. Não importava o quanto quisesse se levantar, ele não conseguia. Ao ouvir passos, ele olhou para cima e viu Luke, que havia tirado os óculos escuros e o observava com seus olhos azuis que emitiam uma aura gelada. Controle mental. Você tem 2 auras? O sem-rosto perguntou com medo em seu tom. A princípio, ele sentiu muito ódio quando reconheceu a voz de Luke, já que o lobisomem que Luke matou era seu melhor amigo. No entanto, quando viu a aura que Luke emitia, sentiu medo. Ele não deveria ter vivido em um orfanato normie? Como ele era tão poderoso? Além disso, ele era um usuário de 2 auras. Isso mudou muitas coisas. Sobre controle mental, você está certo, mas eu não tenho 2 auras, respondeu Luke, observando o sem-rosto de cima. O que você quer dizer? Perguntou o sem-rosto. Ele precisava ganhar tempo para desfazer o controle mental. Como você acha que eu te identifiquei? Menos de 5 minutos atrás, você estava com uma garota chamada Amaranta. Você observou Tyler, o meio raid por horas, Luke disse calmamente. Oh, o quê? Como você sabe de tudo isso? Perguntou o sem-rosto em choque. Tanto ele quanto Amaranta estavam agindo discretamente. Como diabos ele sabia de cada movimento dela? Pense. Que aura lhe permite observar lugares e pessoas distantes? Perguntou Luke.
"Sê clarividência", respondeu o sem rosto, gaguejando e lentamente incapaz de acreditar no que ouvia. Ele sentiu suor frio escorrer por seu rosto sem feições. Ele conhecia Sabrina e toda a importância que a família Selman dava a ela por ter 2 auras. Como seria se houvesse um usuário de 3 auras? Ele nem sabia que era possível ter 3 auras. "Certo", Luke disse, sorrindo ao ver a expressão do homem sem rosto. Mesmo que ele não tivesse feições, ele podia sentir o medo em seu tom. E isso era o suficiente para ele. Era bom contar a uma terceira pessoa que ele possuía 3 auras. Seu medo e desespero ao enfrentar tal poder. "O que você está fazendo?" O sem rosto perguntou com medo ao ver Luke mover a mão para mais perto do rosto. "Não grite", disse Luke, tocando a testa do sem rosto com o dedo indicador. O homem sem rosto sentiu uma pontada aguda como se um raio de eletricidade tivesse atravessado sua mente. De repente, uma dor insuportável explodiu em seu cérebro, como se milhares de agulhas ardentes perfurassem cada canto de sua consciência. Ele queria gritar, mas o comando de não gritar de Luke foi ativado, então ele não conseguiu. A dor se intensificou, ondulando por sua mente. A dor se intensificou, ondulando por cada nervo. Os músculos do homem sem rosto ficaram tensos, e seu corpo tremeu incontrolavelmente. Com o último grito sufocado, seu corpo caiu pesadamente no chão frio. "Primeira vez que usei em um pária, e funcionou muito bem. Foi bom tentarem viciados em drogas e vagabundos normis", Luke pensou sem mudar sua expressão enquanto olhava para o homem inconsciente sem rosto. Sem perder mais tempo, Luke começou a ler a memória do homem sem rosto. Sua habilidade de aura azul havia melhorado muito desde a vez em que ele a usou em Sabrina. Se a pessoa estivesse inconsciente para ser examinada, ela poderia ler memórias de meses atrás. Fazer isso com simples contato visual era uma habilidade avançada que ele ainda não dominava. 10 minutos depois, Luke tinha obtido todas as informações de que precisava. Ele ficou parado no lugar, pensando. "Agora tenho a imagem completa. Agora posso fazer um plano muito melhor", pensou Luke com um sorriso. Com uma nova ideia em mente, ele começou a apagar as memórias do homem sem rosto. Seu nome é Deacon. Luke sabia ao ler sua mente. Luke apagou sua memória da conversa e da pequena briga deles. Ele não deixaria o sem rosto contar aos seus companheiros que ele possuía 3 auras. Ele só fez isso para se deleitar com sua expressão de medo. Depois disso, ele criou novas memórias no lugar das deletadas. Nada aconteceu durante esse tempo. Ele ainda estava vigiando a casa de Tyler. Luke conseguiu apagar e criar memórias em uma velocidade incrível, comparado à primeira vez que fez isso com Sabrina. Ele também praticou com viciados em drogas e normis sem teto. Além disso, quando Deacon recupera a consciência, ele não vai perceber que estava inconsciente e acabou de acordar. Para ele, ele sempre esteve acordado, o que não criará problemas. É só isso. "Ah, eu posso tentar essa técnica. No futuro ele pode testar se funciona", pensou Luke, colocando o inibidor na mente de Deacon. O processo era mais complicado, pois era a primeira vez que ele colocava esse tipo de coisa no cérebro de uma pessoa. Uma falha e a pessoa ficaria retardada ou algo parecido. De acordo com a teoria do livro, ele já deveria estar pronto, pensou Luke, apertando as mãos e dando um atestado de saúde ao trabalho. O inibidor serviu para desabilitar os poderes dos párias. Se Luke o ativasse, o sem rosto não seria capaz de usar seus poderes estranhos para neutralizar sua telecinese. "Embora eu duvide que o poder dele possa parar minha telecinese atual", Luke murmurou, balançando a cabeça. Ele estava apenas fazendo isso para experimentar. Sem mais nada para fazer, Luke saiu do lugar. 5 minutos depois, Deacon acordou e continuou a vigiar a casa de Tyler como se nada tivesse acontecido. "Droga! Quanto tempo terei que ficar de olho nesse raid?" ele pensou, esticando os braços. Luke o observou com seu domínio por 10 minutos. Certificando-se de que nada tinha dado errado. Depois disso, ele voltou para Nevermore. Sua aura azul era a chave para conseguir colocar seu plano em ação. Era muito útil agir sem chamar atenção, já que ele podia apagar memórias, colocar novas e ver as memórias de seus inimigos. Além disso, ele derrotou o sem rosto apenas com sua aura azul. Antes, seria impossível manter um pária de joelhos, mas agora ele conseguia fazer isso e mantê-lo por vários minutos sem conseguir se levantar. Era mais eficaz do que sua pressão telecinética. Ele também tinha uma nova técnica chamada indução de dor. Apenas tocando a testa do inimigo, ele podia induzir uma dor mental muito alta, a ponto de você acabar inconsciente. Capítulo 86 Espião. Luke, enquanto lia as memórias do homem sem rosto chamado Deacon, descobriu várias coisas. Primeiro, além do sem rosto e Amaranta, mais 3 pessoas tinham vindo na missão de assassiná-lo. Um deles, como ele pensou, era Sabrina Selman. A sem rosto também não sabe seu nome verdadeiro, infelizmente. Outro era o irmão mais velho de Sabrina. Seu nome é Sebastian. Talvez ele também seja falso. Luke não sabe. Por último, um homem alto chamado Atlas. Deacon não tem ideia do relacionamento desse pária com Sabrina e seu irmão mais velho, mas ele é quem lidera. Então, ele deve ser um ancião na família Selman. Luke descobre que Deacon, Amaranta e Sid, o lobisomem que ele matou na Ilha Raven, eram servos de Sabrina. Em vez disso, servos dos Selmans. Não é incomum que outros tipos de párias sejam seguidores leais de médiuns. Afinal, os médiuns são minoria na sociedade dos párias e os mais fortes. É raro ver um médium sob as ordens de outro. Foi o que Edgar disse a ele.
A diretora Larissa, quando conheceu Luke e soube que ele era um médium órfão, sabia que algo estava errado. Eles poderiam ser mestiços de normis e médios, embora os casos sejam esporádicos. Atlas, Sabrina e os outros 3 se encontram com Marilyn na caverna onde ela esconde Tyler. Eles deram a ela um líquido que Atlas alegou que aumentaria a força de Hyde. Em troca desse intensificador, Marilyn deveria assumir a responsabilidade de assassinar Luke. Se Marilyn não assassinar Luke e decidir reviver Crackstone indo para o ritual mais seguro, Crackstone certamente o assassinará, ou esse era o plano de Atlas. Dessa forma, os Selmans não teriam nenhuma conexão com o assassinato de Luke. O problema não era o assassinato em si. O problema envolvia Nevermore e centenas de estudantes em seu rancor. Como eles não queriam esperar até que Luke terminasse Nevermore, eles estavam procurando maneiras menos convencionais. Ele também não sabia o motivo pelo qual eles tentaram assassiná-lo tão mal quando seu pai foi deixado sozinho durante os dias em que ele viveu em Nevermore. Quanto a como Selman sabiam sobre a profecia do retorno de Crackstone, não era absurdo que eles soubessem. Eles são uma família antiga e poderosa de médios. Os membros da família devem trabalhar no departamento de extermínio de demônios, tendo informações sobre casos demoníacos como o de Crackstone. Interessante. Atlas ainda está vivo. Bem, não é de se espantar que ele ainda esteja vivo, Edgar disse com uma mão no queixo. Luke estava contando a ele todas as informações que coletou da cabeça do homem sem rosto. Você o conhece? Ele é um psíquico? Perguntou Luke. Ele devia saber do poder desse pária, pois ele parecia ser o líder e o mais forte dos 5. Luke já havia derrotado Sabrina, e Amaranta e Deacon não estavam preocupados com sua força. Ele não é um psíquico. Ele é uma górgona. Ele seguiu o pai de Sabrina desde a juventude. Muitas vezes ele enfrentou seu pai. Ele é um seguidor leal dos Selmans, Edgar respondeu. Uma górgona. Ela é forte? Perguntou Luke. Um pouco mais fraco que Crackstone. Sua vantagem é a idade. Ele tem 100 anos, talvez um pouco mais. Então ele tem muita experiência, Edgar respondeu, fazendo uma contagem mental. 100 anos? Tão velho? Por que ele seguiria o pai de Sabrina? O pai de Sabrina deveria ser um adolescente quando o conheceu. Além disso, eles ainda eram 2 espécies diferentes de párias, Luke disse confuso. O pai de Sabrina é descendente de Edward e tem a mesma idade que seu pai, talvez alguns anos mais velho. Atlas é muito velho, mas decide segui-lo apenas porque ele pertence à família Selman. As górgonas vivem 500 anos ou mais. Sua população é muito maior do que a de psíquicos. Então, há desertores górgonas e párias de suas próprias famílias. As famílias psíquicas são minoria, mas cada uma concentra muito mais poder e riqueza do que as outras famílias párias. Essa é a razão pela qual muitos párias, como górgonas, lobisomens, etc., decidem se tornar lacaios das famílias psíquicas mais poderosas. Edgar explicou pacientemente. É isso? Tudo por poder e riqueza? Bem, faz sentido, disse Luke. Outra razão pode ser que os médiuns mais radicais criaram um livro sobre bruxaria. A vantagem da bruxaria é que ela não discrimina entre párias. Você pode ser um lobisomem e aprender ou usar os rituais necessários para se fortalecer. É isso que muitos buscam ao se juntar a famílias psíquicas, Edgar disse com desaprovação. Agora me lembro que God Adandas tinha o livro das sombras, pensou Luke. Temos isso? Perguntou Luke. Os Poe eram uma família antiga e rica em algum momento. Embora não fossem radicais, eles poderiam ter tido um livro ocasional de bruxaria. Seria curioso estudar magia negra e bruxaria. Ele não tinha ideia de quais poderes poderia ganhar. Tínhamos um livro estranho, mas por causa da guerra contra os Selmans, eles foram perdidos. Não os usamos de qualquer maneira. Apenas párias extremistas farão uso prático de tais livros. Rituais sombrios são perigosos. É por isso que a bruxa existe. Um passo em falso e você ficará louco pelo resto da vida. Ainda é um nível muito mais baixo do que lidar com demônios. No entanto, Edgar respondeu. Milímetro, eu entendo, Luke disse com um olhar pensativo. De acordo com Morticia, God Adandas foi longe demais em sua busca por vingança, o que significava que ela não poderia se salvar. Talvez ela tenha ido longe demais com os rituais e magia negra. O que você vai fazer? Se os Selmans acham que Crackstone pode ser revivido, deve ser verdade. Eles têm mais informações, já que tem pessoas no conselho. Se ele for revivido, Nevermore estará em perigo, Edgar perguntou. Ele gostava de Nevermore, não queria que ele fosse destruído. Vou deixar que o revivam, respondeu Luke. Ele já tinha um plano em mente com todas as informações que conseguiu. Ah, por quê? Perguntou Edgar, curioso. Eu vou conseguir provas de que eles ajudaram Marilyn a reviver Crackstone. Se um dos inimigos mais mortais dos párias reviver e flagelar Nevermore, será uma grande notícia. E se descobrissem que os Selmans ajudaram a trazer Crackstone de volta à vida? Tudo para me matar e cumprir seu antigo rancor, Luke disse com um leve sorriso. Essa é uma boa ideia, mas você está brincando com fogo. Para esse plano, você precisa que Crackstone seja revivido. Uma vez que você tem as evidências, você deve sobreviver a Crackstone. E se você derrotá-lo, Atlas provavelmente tentará assassiná-lo, Edgar disse em um tom sério. Se Luke quer delatar os Selmans, seria melhor se Crackstone fosse revivido e causasse caos. Não seria o mesmo se eles tentassem, mas no final, nada aconteceu. Se Luke conseguir delatá-los, isso os colocará em uma situação muito difícil, dependendo do dano que Crackstone causar em Nevermore e as crianças de muitas famílias marginalizadas. Eu sei.
Sem risco, sem ganho, disse Luke. De uma das gavetas de sua mesa de cabeceira, ele tirou um cartão que lhe foi dado por um membro da polícia marginal quando questionou sobre o ataque a Raven Island. O policial marginalizado disse que ligaria se precisasse de ajuda ou tivesse provas da história que ele contou sobre os verdadeiros culpados do ataque na Ilha Raven. Mas isso vai ser no final, pensou Luke. Se ele o contatasse agora, o policial pária tentaria impedir o ritual para reviver Crackstone, e se isso acontecesse, ele não teria o grande efeito de culpa que quer dar aos Selmas por reviver o Normie e inimigo mortal dos párias. Como começo a coletar evidências? Posso começar com Deacon, pensou Luke. Ele poderia pensar em incomodar Deacon para gravar o que ele fala com Atlas e os outros. Então ele os recuperaria. Para isso, ele usaria seu controle mental. Dessa forma, Deacon não acharia estranho ter um microfone. Ele pensaria que sempre o teve ali, e não há nada com que se preocupar. Eu também poderia chegar perto do covil dele e tirar fotos, mas preciso chegar perto, e minha furtividade não é boa, pensou Luke. Lendo as memórias de Deacon para ele descobriu que o covil que eles estavam usando era a casa de reunião dos peregrinos original, construída em 1625. Uma casa usada por Crackstone e outros normies para acorrentar e queimar párias. Ela estava em péssimo estado de conservação e ficava nos arredores de Jericho, uma área mais isolada a mais de 20 quilômetros de distância. Se ele quisesse tirar fotos do local, ele precisava se aproximar de uma distância não tão segura quanto seu domínio. Ele não é especialista em stealth, então ele poderia ser descoberto e seus inimigos perceberiam que ele sabe sobre eles. Isso seria uma grande desvantagem e os colocaria em alerta. Eu sei, posso usar o Wednesday. Quero dizer, peça ajuda a ela. Estamos pesquisando Crackstone, faria sentido contar a ela sobre a visita àquele lugar, pensou Luke. Tudo o que ele precisava fazer era comprar uma câmera cara e de alta qualidade para que as fotos fossem as mais nítidas possíveis. Sem perder mais tempo, ele abriu seu MacBook, foi até a Amazon e comprou várias coisas que seriam úteis para coletar pistas. Uma câmera profissional de $5.000. Ele comprou uma caneta que tinha um gravador de voz embutido. Ele não sabia que um item tão útil existia. Ele poderia dá-la a Deacon e fazê-lo gravar todas as conversas quando se encontrasse com seus colegas. Ele comprou alguns extras, caso precisasse de mais. Ele também compra uma câmera em miniatura para colocar em lugares estratégicos e gravar sem ser detectado. Eu me sinto como um espião, pensou Luke. Essa compra seria cara para uma pessoa normal, mas ele é um milionário. Ele teve que esperar um dia para as coisas chegarem. Nunca mais permitia que os alunos comprassem coisas. Havia uma agência de correios na escola como a da Ir Store em Harry Potter, mas sem tanta merda de pássaro e nenhuma magia. O que ele precisava fazer agora era falar com Wednesday para que ela pudesse ajudá-lo a espionar Atlas e os outros sem ser visto. Luke não achava que ele acabaria ajudando a reviver Crackstone. Em vez disso, ele não interviria e deixaria as coisas acontecerem como deveriam. A princípio, ele havia planejado assassinar Hyde e Marilyn para que Crackstone não voltasse à vida e acabasse com a profecia de uma vez por todas. No entanto, agora ele mudou de ideia. Ele poderia usar o retorno de Crackstone a seu favor, já que seus inimigos mortais o estavam apoiando. E a sociedade dos párias não gostaria nem um pouco se uma família de importantes médios ajudasse a reviver um normie insano que odeia párias e faz acordos com demônios. Capítulo 87 Encontro com quarta-feira? A última semana de novembro havia começado. Já estava começando a ficar bem mais frio, e o céu estava sempre nublado. Luke já tinha tudo o que precisava para pôr em prática o plano de coletar evidências de que os Selmas queriam ajudar na ressuscitação de Crackstone. No entanto, ele não pode sair de Nevermore em dias de aula, então ele tem que esperar pelo fim de semana. No café da manhã de segunda-feira, Luke sentou-se à mesa onde Wednesday estava tomando café da manhã com uma expressão apática. A garota Dandans estava sentada na solitária como de costume e em uma mesa distante onde havia menos iluminação. O que você quer? Perguntou Wednesday, erguendo os olhos da torrada. Para falar sobre Crackstone. Não combinamos de falar no dia seguinte? Já faz 2 dias, Luke respondeu. Ele não teve tempo de falar com Wednesday, pois ele deixou Nevermore e descobriu sobre Atlas, Sabrina e tudo que eles estavam planejando. Como esperado, Wednesday não o procurou e provavelmente fez sua pesquisa. Ah, isso. Fiz algumas pesquisas e tenho uma pergunta, disse Wednesday, encarando Luke com seus olhos escuros como o abismo. O que foi? Perguntou Luke, sentindo-se um pouco desconfortável com o olhar de Wednesday. Era raro ele se sentir desconfortável com qualquer coisa. Crackstone em 1625 foi um dos primeiros peregrinos a colonizar Jericho. Ele tem uma reputação respeitável. Ele é respeitado pelos normies e os párias que sabem de sua personalidade demoníaca são poucos. Como você sabe que ele fez acordos com demônios? Você mencionou isso quando procuramos o livro na outra noite, disse Wednesday. Ela descobriu que Luke veio de um orfanato normie. Como ele sabia sobre demônios? Esse era um assunto tabu na sociedade marginalizada. Apenas as famílias marginalizadas da elite tinham informações sobre demônios. Luke veio de uma grande família marginalizada, mas isso era passado. Agora ela estava quase extinta, e ele era o último membro. Eu vivia em um orfanato, mas sou o herdeiro da família Paul. Tenho minha herança. Minha governanta ainda está viva e me contou informações importantes, respondeu Luke. Ele estava mentindo sobre a parte sobre Natasha lhe contando sobre demônios. O fantasma de Edgar Allan Poe lhe contou sobre demônios.
Milímetro assentiu na quarta-feira sem mudar sua expressão. Você descobriu mais alguma coisa? Perguntou Luke. Não muito. Apenas que ele é um herói para o povo de Jericó, e na realidade ele é uma fraude, genocida e xenófobo, respondeu quarta-feira. Você deveria perguntar à sua família. Eles deveriam saber de tudo, pensou Luke. Assim como o rancor entre os Poes e os Selmans, os Adances tinham um rancor com Crackstone. Se os Selmans soubessem que Crackstone ainda estava vivo, selado em um caixão com sangue, os Adandas deveriam estar cientes disso. Mas Wednesday era uma garota muito teimosa. Ela não queria procurar ajuda de ninguém, nem mesmo de sua família. Ela não se dava bem com seus pais, especialmente com sua mãe Morticia. A última coisa que ela faria seria pedir ajuda a ela e que ela lhe contasse a história de sua família. Você conseguiu alguma informação ou apenas perdeu seu tempo ultimamente? Perguntou quarta-feira. Que bela maneira de perguntar, pensou Luke. Um pouco. A história de Crackstone é cheia de mentiras. Se você pesquisar na internet ou em livros, ele parece uma pessoa gentil e trabalhadora, quando na realidade ele era um colonizador genocida e xenófobo em relação aos habitantes nativos marginalizados de Jericho. Se quisermos saber detalhes de seu passado, é melhor visitar locais históricos para ver se conseguimos encontrar alguma coisa, respondeu Luke. Isso pode fazer bem. Que lugares? Perguntou Wednesday, que não havia pesquisado os locais históricos de Jericó com muito cuidado. Pilgrim Wood. É uma recriação moderna do assentamento Pilgrim, mas eles supostamente coletaram artefatos relacionados a Crackstone. Pode haver algo útil, Luke respondeu. A informação dele foi útil, pensou Wednesday, surpresa por achar a informação de outra pessoa útil. Sua abordagem não era visitar locais históricos. Era obter informações sobre a verdadeira personalidade de Crackstone por meio de livros da Nightad Society ou da Biblioteca Nevermore, mas ela não encontrou muita coisa, apesar de todos os livros que leu. Tudo bem, visitaremos o Pilgrim Wood. Temos que esperar o fim de semana para podermos sair de Nevermore. Você ainda tem a recompensa dos dias de folga? Perguntou Wednesday. Sim, e você? Perguntou Luke e Wednesday assentiu. Sábado? Perguntou Wednesday. Sim. 10 horas da manhã? Nesse horário o Pilgrim Wood abre? Perguntou Luke. Sim. Está tudo combinado, disse Wednesday levantando-se de seu assento com sua bandeja. Ela deixou a bandeja onde ela pertencia e saiu do refeitório. Luke decidiu que depois disso, ele visitaria o Deacon sem rosto novamente. Ele plantaria a caneta com o gravador de voz e a câmera escondidos nele. Quanto a visitar a verdadeira casa de peregrinos dilapidada para tirar fotos, ele faria isso outro dia junto com Wednesday. Nos próximos dias, Luke já teria avisado Larissa e seu gerente de dormitório que ele usaria um dia de folga para visitar o Pilgrim Wood. No sábado, Wednesday acordou cedo como sempre, às 7 horas da manhã. Ela sempre tem a mesma rotina, não importa se é dia de semana ou fim de semana. Sua colega de quarto, Enid, ainda dormia pacificamente, enquanto ela começava a se arrumar e tomar café da manhã. Então ela começou sua rotina diária em sua máquina de escrever, onde continuou com seu romance. Enquanto ela digitava silenciosamente, uma mão veio até sua mesa. Era só isso, uma mão que se movia e tinha grande agilidade. A mão parecia pertencer a um cadáver e tinha costuras como se tivesse sido esfaqueada ou algo assim. O nome da mão era Finn, um servo dos Adandas que desempenha várias funções úteis para a família. Gomes o havia enviado em uma missão para ficar de olho em Wednesday, mas ele foi descoberto pela garota. Então, ele acabou jurando lealdade a ela. Era isso ou ficar trancado em uma caixa pelo resto do ano. Wednesday não deu atenção a Finn e continuou escrevendo sem se incomodar com sua presença. A mão começou a bater na mesa. Era código Morse. Ele estava usando para se comunicar com Wednesday. Sim, hoje eu visitarei o Pilgrim Wood. Em busca de pistas sobre a suposta profecia, Wednesday disse sem parar de digitar. Finn bateu na mesa novamente. Não será conveniente para você vir, disse Wednesday, e Finn bateu na mesa com mais força do que antes. Não é por isso que estou dizendo isso. Com os poderes telecinéticos de Luke e meus poderes sombrios, seremos capazes de lidar com qualquer situação no Pilgrim Wood. Infiltrar e roubar algumas coisas será fácil, disse Wednesday. Finn bateu na mesa várias vezes, e dessa vez Wednesday olhou para ele e parou de escrever. Um encontro? Você acha que eu iria a um encontro? Perguntou Wednesday em um tom gelado. Se você disser isso de novo, vai ficar com uma nova cicatriz no seu corpinho, ela acrescentou. E coisa saiu rapidamente da mesa e subiu na cama de Enid. Já é hora de treinar? Murmurou Enid lentamente enquanto abria os olhos. Ela saiu da cama com uma expressão sonolenta e cabelo desgrenhado. O que houve, coisa? Perguntou Enid notando a mão tremendo perto dela. A coisa começou a dar a Enid vários sinais que ela conseguia entender. Quarta-feira. Ameaçando a pobre coisa de novo? Perguntou Enid em tom acusador, olhando para Wednesday, que revirou os olhos por um segundo. Você já lutou e conseguiu se desculpar. Acho que não quer passar por isso de novo, disse Enid, levantando-se completamente da cama e colocando coisa em seu ombro. Acredite em mim, não quero passar por isso de novo, Wednesday disse se levantando. Ela vestiu sua jaqueta preta e começou a ir em direção à porta. A coisa começou a fazer muitos sinais para Enid, que depois de alguns segundos entendeu toda a situação e fez uma expressão de surpresa. Você vai a um encontro com Luke, exclamou Enid, parando Wednesday. Ela parou na frente da porta para não poder sair. Wednesday olhou para Enid sem mudar sua expressão.
Ela estava se acostumando com o quão irritante sua colega de quarto era. Felizmente, desde o primeiro ataque de Hyde, Enid treinou muito e estava sempre exausta, então ela não estava tão entusiasmada quanto no começo. Não é um encontro. Wednesday disse definitivamente, e seu olhar pousou enfim, que voltou a se esconder atrás de Enid. Para mim, isso parece um encontro, disse Enid, cruzando os braços e sem sair do lugar. Não é. Além disso, por que você se importa? Ele é seu ex-namorado, Wednesday disse com uma pitada de curiosidade sobre esses comportamentos irracionais das pessoas. Se você terminou, você deve parar de pensar no seu ex-parceiro, e isso não deve afetar o que ele faz da vida. É complicado. Sou ex-namorada dele por enquanto, disse Enid com uma expressão confusa. Nesses dias, Enid percebeu que Luke deixou de ser um mulherengo, embora, na realidade, ele só tivesse ficado com 3 ou 4 garotas. Então ela ficou muito feliz e pensou que ele estava esperando por ela. Por enquanto, pensou Wednesday com uma sobrancelha levantada. Você deve se lembrar da profecia que Rowan falou. Luke e eu estamos envolvidos por causa do que estamos investigando. Um dos lugares onde pode haver informações é o Pilgrim Old, disse Wednesday. Se ela não explicasse isso, teria que lutar para sair do quarto, e não queria desperdiçar energia. Ah, é isso. Faz sentido, disse Enid com um sorriso aliviado, deixando a saída livre. Finn, vendo isso, começou a fazer vários sinais em protesto. Ele não queria ficar de fora na descoberta do mistério. Pelo menos leve o Finn com você. Ele pode ajudar. Você não quer se desculpar com ele de novo, quer? Disse Enid, colocando o Finn em suas mãos e estendendo-as para Wednesday. Tudo bem, disse Wednesday, pegando Finn. Ela não queria que a mão ficasse ofendida e tivesse que se desculpar novamente. Ela não é boa nisso e odeia ter que se desculpar. Boa sorte com sua investigação, disse Enid, despedindo-se com um sorriso. Internamente, ela pensou em questionar Finn quando ele retornasse. Ela tinha que ter certeza de que não era um encontro. Wednesday e Luke se encontraram na entrada do Nevermore. Sem muita conversa, eles chamaram um táxi para o Pilgrim Old. Capítulo 88 Comportamento estranho. A viagem passou em silêncio. Luke pensou em quantas pessoas mutiladas Marilyn precisava para o ritual. Além de obter o sangue de Wednesday, um descendente de Gold Adandans, ela precisava de partes do corpo mutiladas. Os assassinatos não eram apenas por causa disso. Até agora, 2 pessoas foram mortas pelo Hyde. Um homem idoso e uma garota normie do ensino médio de Jericho. Seus corpos foram encontrados mutilados. O velho estava sem a perna direita, e a menina estava sem a perna esquerda. Seguindo esse padrão, Marilyn precisa de cerca de 5 partes mutiladas de suas vítimas para o ritual. 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Antes de atacar Wednesday, ela precisa pegar essas partes para o ritual. Ela deve assassinar pelo menos 3 pessoas. Talvez ela também precise do torso ou dos órgãos de uma pessoa. Não sei, pensou Luke olhando pela janela. Se ele fosse baseado na série, Hyde mataria um total de 6 pessoas, mas ele não confiaria 100% nessa informação. Ele não conseguiu matar Rowan, então ela estava atrasada, pensou Luke. Desde o ataque naquele dia, Hyde parou de assassinar normies e parou sua matança. Luke, antes que Marilyn tenha todas as peças necessárias para o ritual e a ponte para Wednesday, ele precisa obter evidências suficientes. Então, se Hyde demorar mais para assassinar as pessoas, melhor para ele. Os Selmas parecem que não vão agir e estão apenas observando. O que você está pensando? Perguntou Wednesday, olhando de soslaio para Luke, que virou a cabeça e olhou para ela com uma expressão de leve surpresa. O que? Perguntou Wednesday, fazendo contato visual com Luke. Estranhamente você pergunta algo, e não tem a ver com profecias catastróficas ou assassinos em série, disse Luke. O estranho é que você fala como se me conhecesse, disse Wednesday. Ela ficou surpresa com a pergunta, mas escondeu perfeitamente. Ela não sabe por que fez essa pergunta. Parecia a pergunta típica para criar um tópico irrelevante de conversa. A coisa que estava no ombro de Wednesday, escondida pela jaqueta escura, começou a bater no ombro dela para perguntar o que diabos era aquilo. Ele também ficou surpreso com a pergunta de sua senhora. Calhe a boca ou eu mato você, Wednesday murmurou em direção ao ombro dela. Não é isso. Quero dizer, sempre que você fala é para dizer coisas importantes. Não importa, Luke disse, balançando a cabeça. Era melhor não começar uma discussão idiota que não levaria a lugar nenhum. Eu estava pensando no serial killer que está em Jericó, ele disse, respondendo à pergunta inicial. Wednesday deixou de lado sua raiva por seu próprio comportamento estranho e pelas batidas de Finn. Ela sabia que Luke estava se referindo a Hyde, que assassinou 2 pessoas, mas como eles tinham um normie na frente deles, eles tinham que ser discretos. Além de matá-los, ele os mutilou. Ele arrancou uma perna diferente de cada um deles. Um fetiche ou... Disse Wednesday com uma atitude pensativa. Exatamente. Não acho que ele esteja fazendo isso por fetiche. Não estou 100% certo, mas ele não parece ter esse comportamento, disse Luke. A última frase está em um tom mais baixo, então apenas Wednesday ouviu. Wednesday concordou com Luke. Ela lutou contra o Hyde, e ele parecia ser o tipo de monstro irracional que tornava sua vítima irreconhecível. Não o tipo que arrancaria um membro e o levaria embora como um troféu.
O taxista franziu a testa no espelho retrovisor para o estranho garoto e garota que ele estava carregando. Era um assunto delicado os assassinatos das últimas semanas. Ele conhecia o velho e o tinha levado por Jericó várias vezes com seu táxi. Wednesday notou a ação do Normie, então ela se moveu para o assento do meio, bem ao lado de Luke. A conversa deles não deveria ser ouvida por um Normie, e era melhor estar perto o suficiente para sussurrar. Luke ficou surpreso por estar tão perto de Wednesday, mas ela não pareceu nem um pouco perturbada, então ele não disse nada e esperou que ela falasse. Esses dias, além de pesquisar Crackstone, eu procurei informações sobre o Hyde, sussurrou Wednesday. Sabendo que o assassino era um Hyde, era a coisa mais lógica procurar informações sobre seu inimigo. Ela não achava que fosse uma coincidência o aparecimento de um Hyde assassino no mesmo momento em que a profecia que destruiria Nevermore surgiu nela. Você encontrou algo útil? Perguntou Luke, notando algo estranho se movendo no ombro de Wednesday. Parece que ela trouxe a mão viva, pensou Luke. Sim, voltei para a biblioteca secreta da Nightide Society. Atrás de uma pintura de um ex-aluno, encontrei um cofre. Nele estava o diário pessoal de Nathaniel Faulkner, o fundador do Nevermore, disse Luke, e Wednesday assentiu. No diário, ele viajou pelo mundo catalogando cada comunidade marginalizada. Uma delas era a Idis, onde ele incluiu muitas informações, disse Wednesday. Não havia muita informação pública sobre os Idis. Era um assunto delicado por causa da natureza agressiva deles. Em Nevermore não havia aula sobre eles. Havia até mesmo alunos que esperançosamente só sabiam o nome e que eles eram algum tipo de monstro. Wednesday começou a relatar informações sobre Hyde para Luke durante a viagem. Em seu diário, Nathaniel explicou que Hyde fica adormecido dentro dos párias até que eles sejam libertados por um evento traumático ou desbloqueados por um estímulo químico ou hipnose. Se for o último, eles formam laços fortes com seus libertadores, a quem veem como seus mestres. Alguns párias são Idis e nunca liberam sua forma monstruosa, vivendo como normies, embora com habilidades físicas aprimoradas como os outros párias. É bem parecido com o da série, apenas pequenas mudanças. Estou surpreso que ela esteja me contando, pensou Luke. É a primeira vez que Wednesday fala tanto com ele. A diferença é que Wednesday encontrou o diário muito antes em comparação à série. Ela não precisou da ajuda do tio Fester. Então, o que você acha? Perguntou Wednesday, terminando de contar a Luke tudo sobre os Hyde. Pelas informações que você me deu, é bem óbvio. O mestre de marionetes está controlando aquele monstro. Os assassinatos têm um propósito. É por isso que ele deve ordenar que Hyde mutile suas vítimas e leve a parte mutilada com ele, Luke sussurrou de volta. Exatamente. Eu também acho, disse Wednesday. Era bom ter alguém inteligente que percebia as coisas rapidamente como ela. Para ter certeza, devemos esperar pela terceira vítima. Se essa pessoa for mutilada, essa teoria podemos tomar como verdadeira, ela acrescentou. Não precisa. Isso é verdade, embora eu também tivesse confirmado a teoria dessa forma, Luke pensou com um aceno de cabeça. Nesse momento eles chegaram ao Pilgrim Road, que tinha várias pessoas na fila. Mas não tantas, pois o dia estava horrível, e não era a melhor época do ano para passeios turísticos. Luke e Wednesday pagaram metade e saíram do táxi. Ambos olharam em direção ao assentamento de peregrinos. Aqui estamos. Para uma encenação não está nada mal, comentou Luke, olhando para a frente. Vamos entrar na fila e acabar com isso o mais rápido possível, disse Wednesday, caminhando em direção à fila. Ela não gostava de estar em um lugar que matava os nativos, em sua maioria marginalizados, e os tratava como colonos amigáveis. A entrada é marcada por um portão alto e rústico de madeira ladeado por duas torres de vigia de aparência primitiva. Uma placa acima do portão diz Pilgrim Road, e abaixo dela há uma faixa dando boas-vindas aos visitantes. A fila andou rápido. Eles encontraram uma mulher de meia idade vestida como uma peregrina sentada em uma velha mesa de madeira. Cada ingresso individual custa $29,95. Se vocês forem um casal, há um desconto de 15%. Vocês pagam no total $50, disse a mulher com uma voz cansada. Ela parecia estar farta desse trabalho. Nós somos um golpe. Antes que Luke pudesse terminar a frase, Wednesday deu uma cotovelada em suas costelas. Felizmente, Luke com seu aqui conseguiu pegar a cotovelada dela que, embora pequena, foi direcionada a uma área sensível. Se ela tivesse batido nele, ele teria sentido uma dor aguda e tossido por vários minutos. O que você está fazendo, amor? Disse Luke com um sorriso. Calha a boca. Não somos um casal. 2 ingressos individuais, disse Wednesday despreocupadamente, retraindo o cotovelo e tirando dinheiro. É difícil que a expressão dela mude, pensou Luke, pegando a carteira para pagar a passagem. A mulher não disse nada. Ela não tinha energia para bobagens estranhas de adolescentes. Ela pegou o dinheiro e deu a eles 2 ingressos. Poderíamos ter economizado $5 cada, Luke reclamou ao entrar no local ao lado de Wednesday. Para um escritor famoso, você é bem barato, disse Wednesday, olhando ao redor do local. Dentro do complexo, prédios de madeira com telhados inclinados e telhas desgastadas são visíveis. As estruturas parecem construídas de forma tosca e funcional, com um design que reflete a arquitetura do século XVII. Além de pessoas em trajes normais, havia outras vestidas com roupas de época dando vida à cidade. Eu não sou barato. Se eu puder economizar, prefiro fazer isso. Foi só fingir por alguns segundos.
Duvido que a peregrina pudesse ter lido sua expressão e percebido que éramos um casal falso, disse Luke balançando a cabeça. Wednesday permaneceu em silêncio. Se a moça estivesse desconfiada, poderíamos ter ficado de mãos dadas por alguns segundos e economizado $10, Luke acrescentou com um leve sorriso. Eu te dou $10 se você ficar quieto e mudar de assunto, disse Wednesday com uma leve carranca. Tudo bem, disse Luke, estendendo a mão. Wednesday olhou para a palma de Luke, incapaz de acreditar em quão sem vergonha esse garoto era. Suspirando internamente, ela tirou uma nota de 10 libras e colocou na mão de Luke. Você com certeza é irritante quando quer ser. Vamos parar de perder tempo, disse Wednesday. Ela ainda é uma humana que pode ficar irritada, pensou Luke, embolsando os $10 e seguindo Wednesday. Finn, que estava escondido no ombro de Wednesday, não conseguia acreditar em tudo o que aconteceu desde que entrou no táxi. Primeiro a pergunta de Wednesday para Luke, iniciando uma conversa casual. Então a abordagem de Wednesday, embora isso fosse para que o Normie não os ouvisse. Agora Wednesday dando a ele 10 pratas em vez de mandar esse cara para o inferno como ela sempre faz. Capítulo 89 Mundo Peregrino. Bem-vindos ao Pilgrim-Old. Julgamentos de bruxas todos os dias. 12h e 2h, exclamou um velho barbudo em traje de peregrino. Julgamentos contra bruxas que eram quase certamente inocentes. Perco mais fé em normies a cada dia, Wednesday comentou, olhando para o velho com olhos gelados. Acho que isso é normal, disse Luke com um bocejo. O que você quer dizer? Perguntou Wednesday. Eles são fracos. Se eles conhecem uma pessoa que pode facilmente matá-los, ou controlá-los mentalmente, logicamente, eles iriam querer assassinar essa pessoa. Não importa o quanto ela não tenha feito nada de errado. Para evitar um crime futuro ou algo assim, Luke respondeu. Como no livro de Philip Kindred. Embora normies não consigam prever crimes, disse Wednesday. Philip Kindred escreveu um conto de ficção científica chamado Minority Report. Esta história apresenta um sistema no qual crimes podem ser previstos antes de ocorrerem, e criminosos em potencial são presos antes de cometerem o crime. Nos tempos dos peregrinos não havia tal coisa, mas os normies achavam que uma pessoa com poderes desconhecidos seria um perigo para sua comunidade. Então era melhor matá-los. Então eles eram um sistema e acusavam falsamente muitos párias inocentes para assassiná-los e ficarem seguros. Exatamente. Você gosta de ficção científica? Perguntou Luke com surpresa. Ele não achava que Wednesday entenderia sua referência. Eu gosto, mas não é meu gênero favorito. Philip tem alguns bons romances, embora eu não tenha lido todos eles, respondeu Wednesday enquanto caminhava por um caminho irregular, com vegetação alta e áreas limpas de terra e cascalho. Se ele tivesse tido uma vida melhor, poderia ter escrito romances melhores, disse Luke com tristeza. Philip foi um escritor influente no gênero de ficção científica. Luke o leu tanto em sua vida passada quanto nesta. Neste mundo, ele existiu, diferente de Stephen King. Problemas mentais, uso de drogas, tentativas de suicídio e muitos distúrbios, disse Wednesday. A vida de Philip tinha todos os problemas ou mais mencionados para quarta-feira. Mais do que um romancista de ficção científica, ele parecia um astro do rock. Ele poderia ter vivido mais se tivesse cuidado de si mesmo, disse Luke balançando a cabeça. Talvez todos os distúrbios que ele tinha e os medicamentos que tomava o ajudaram a escrever e inventar histórias, comentou Wednesday com um olhar pensativo, colocando a mão no queixo. Espero que você não pense em tomar drogas para tentar escrever, ou enlouquecer ou algo assim, disse Luke. Embora o normie provavelmente achasse que Wednesday já era louco. Não vou. Minha mente é muito mais forte do que a daqueles viciados normies. Espera. Como você sabe que eu escrevo? Perguntou Wednesday, olhando para Luke intencionalmente. Pelo tom anterior de Luke, parecia quase certo que ela escrevia. Enid me disse que você tem uma máquina de escrever, respondeu Luke, mentindo descaradamente. Com Enid, ele não falou. Só no dia do festival da colheita eles conversaram e ela fez essa promessa. Se eles começassem a se aproximar novamente, a promessa que fizeram não tinha sentido, então eles ainda estavam separados. Milímetro, entendo, disse Wednesday. Parecia estranho para ela que se eles fossem ex-casais eles estariam em contato, mas ela era menos propensa a tentar entender relacionamentos de casal. Ela viu Enid esta manhã antes de sair da sala, e ela parecia muito interessada em Luke, então fazia sentido para eles continuarem conversando. Eu vi Carrie. O filme que saiu recentemente, comentou Wednesday. Finn ficou surpreso novamente que Wednesday trouxesse um tópico de conversa novamente. O que você achou? Perguntou Luke. Era estranho que ele pudesse manter um tópico de conversa tão extenso com Wednesday. Acho que ela fala muito quando se trata de romances, profecias catastróficas ou assassinos em série, pensou Luke. Lixo. Espero que você não tenha ajudado com o roteiro do filme, ou que tenha traído seu trabalho, respondeu Wednesday sem piedade. Direto ao ponto. Não ajudei com o roteiro. Eu estava em Nevermore. Não fui consultado sobre quase nada, disse Luke. Ele sabia porque Wednesday achava o filme Carrie um lixo. O roteiro do filme não era fiel ao livro. Em sua vida passada, o primeiro filme Carrie era mais fiel ao livro. Este não era. Havia muitas coisas que os leitores de Carrie não gostavam. Quanto a Luke, ele não podia fazer nada. Ele não tinha tempo, nem vontade de ajudar com o roteiro. Até o poder que ele tinha era pequeno. Então ele não poderia ter feito muita coisa. O roteiro não é fiel, mas as pessoas gostaram.
O filme foi bem nas bilheterias, disse Luke dando de ombros. Muitos filmes vão bem nas bilheterias e são lixo. Este não é exceção, disse quarta-feira sem mudar de ideia. Naquele momento Wednesday sentiu vários tapinhas em seu ombro. Ela sabia que era fim. Ele estava mais irritado do que o normal hoje. Ela estava tendo uma conversa agradável, espera. Boa conversa, pensou Wednesday, parando e ouvindo Luke, que estava dizendo algo sobre o filme de Carrie. Hoje ela tinha se envolvido em um comportamento estranho que não entendia. Desde quando ela achava que a conversa era agradável, ela virou a cabeça e olhou para Luke, que também parou e olhou para ela. Quarta-feira, perguntou Luke. Deveríamos procurar as pistas. Vamos parar de perder tempo, disse Wednesday. Ah, é isso mesmo. Onde diabos estamos? Perguntou Luke, olhando ao redor. Eles chegaram ao fim da estrada. O terreno era irregular e coberto de vegetação. Uma bandeira americana tremulava em um mastro. Eles caminharam sem perceber para onde estavam indo e acabaram em uma parte deserta da cidade. Vamos voltar, disse Wednesday, virando-se e caminhando em direção ao centro da cidade colonial. Luke assentiu e seguiu Wednesday. Ambos ficaram em silêncio no caminho de volta. Concentre-se. Vim aqui para completar a missão o mais rápido possível, pensou Luke, assim como Wednesday estava interessado na conversa e também achou tal coisa estranha. Chegando de volta ao centro da cidade, eles se juntaram a um grupo de turistas liderados por uma mulher de pele clara com cabelo castanho avermelhado, puxado para trás e parcialmente coberto por um boné branco com bordas recortadas. Seus olhos são azuis e brilhantes, e ela tem sobrancelhas escuras e definidas. Bom dia a todos. Eu sou a Senhora Arlene, uma verdadeira colonizadora original. Vocês estão prestes a voltar para o primeiro assentamento de peregrinos de Jericho, do ano de 1625. Sigam-me, disse Arlene com um sorriso sutil e começou a andar. Luke e Wednesday seguiram o grupo de turistas que por algum motivo tinham câmeras e expressões animadas. Quem está animado para ver isso? Murmurou Luke. Pessoas estranhas, eu acho, respondeu Wednesday. Milímetro talvez. Acho que é mais estranho para nós dois categorizarmos as pessoas como estranhas, Luke disse com uma expressão estranha. Olha o local do culto. Lá dentro há uma coleção de artefatos relacionados ao fundador mais amado e abençoado, Joseph Crackstone, disse Arlene, apontando com o braço estendido para um prédio com um telhado inclinado e telhas desgastadas. Abençoado? Ignorância é uma bênção, Wednesday comentou em um tom que foi ouvido por todo o grupo. Arlene e os turistas se viraram e olharam para Wednesday, que ainda estava com uma expressão estoica e imperturbável. Luke estava lutando para conter o riso. Ele colocou uma mão na boca para impedir que o riso escapasse. Seus ombros tremiam levemente. Essa garota é muito ousada, pensou Luke. Ela havia chamado todo o grupo de idiotas ignorantes, e sua expressão ainda era a mesma de sempre. Ela nem se importava em estar sendo olhada por muitos estranhos com uma carranca. Arlene respirou fundo e ignorou o insulto de Wednesday. Ela continuou com seu passeio. Alguma pergunta? Perguntou Arlene depois de terminar sua explicação resumida dos assentamentos mais importantes na Vila dos Peregrinos. E quais artefatos do piedoso Joseph Crackstone estão em exposição? Perguntou Wednesday. A parte piedosa foi dita de uma maneira muito sarcástica, imitando o tom de voz de Arlene. PFF. Luke segurou o riso. Ele ficou atrás de Wednesday para não ser visto rindo. Ele não sabia que Wednesday também imitava o tom das pessoas. Ela fazia isso muito bem, comparado ao seu tom monótono habitual. Isso só os fazia parecer idiotas, deixando a pessoa que ela estava imitando com raiva. Arlene teve uma leve contração na sobrancelha esquerda. Ela respirou fundo novamente e decidiu não começar a discutir. Afinal, essa garota rude tinha pago a taxa de entrada. Há ferramentas agrícolas originais, louças e até mesmo o pinico Crackstone, entre outras coisas, respondeu Arlene. O grupo, incluindo Luke e Wednesday, entrou no prédio do culto. Diferentemente do show, eles não estavam reformando a exposição. Luke olhou para o local mais importante do mundo Pilgrim. Não era grande coisa. No centro havia uma estátua assustadora e de baixo orçamento de Crackstone. Várias pinturas nas paredes, roupas daquela época e pouco mais. O mais amado? Duvido que com essa cara alguém o amasse, comentou Luke, e Wednesday assentiu em concordância. Arlene e os turistas se viraram e olharam para Luke. Eles nunca tinham visto duas pessoas tão rudes com seus ancestrais. O rosto de Luke se tornou familiar para muitos. Você poderia dizer que ele é uma celebridade em Jericho. Ele até conheceu o prefeito por causa do sucesso de seus livros. Luke e Wednesday continuaram a examinar o prédio. Eles chegaram a uma grande pintura onde havia vários peregrinos, um deles Crackstone, em uma fogueira, provavelmente queimando bruxas ou prestes a... Piedoso? Uma pessoa que queima pessoas em fogueiras todos os dias, duvido que seja piedosa, comentou Wednesday, e Luke concordou com a cabeça. Espera. Essa é a garota da minha visão, e ela tem o mesmo livro, pensou Wednesday, abrindo os olhos. No quadro mais distante da multidão, havia uma garota loira parecida com ela segurando um livro nas mãos. Wednesday continuou examinando o local até chegar a uma vitrine com um livro preto no centro. Deve ser o livro, pensou Wednesday, olhando para Arlene, que estava explicando aos turistas sobre um objeto de Crackstone. Você encontrou alguma coisa? Perguntou Luke. Sim, eu precisava roubar este livro. Ele distrai os turistas. 5 segundos são o suficiente para mim. Então me encontre lá fora, disse Wednesday.
Tudo bem, disse Luke, caminhando em direção ao grupo de turistas. Capítulo 90. Todo mundo estúpido? Sim. Para distrair os turistas, Luke iniciou um debate no qual questionou a misericórdia e a pena de Crackstone. Claro, com comentários rudes e desrespeitosos. Saia deste prédio, seu garoto rude, exclamou Arlene indignada. Ela não iria tolerar os comentários desrespeitosos de Luke e Wednesday nem por mais um segundo. Você não tem argumentos válidos para me contrariar, então use seu poder como figura de autoridade deste lugar. Tudo bem, Luke disse calmamente, saindo do lugar. Ele viu Wednesday com o livro nas mãos. O estranho era que ela estava parada no lugar, folheando o livro em vez de fugir. 3 minutos depois de Luke ter sido expulso do prédio do culto, Wednesday saiu seguida por Arlene. Você não pode voltar para dentro. Se há objetos em vitrines, há uma razão, exclamou Arlen com raiva, batendo a porta. Por que você deixou eles te pegarem? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. O livro é falso. Uma réplica barata comprada de um lugar chamado Ets. Duvido que seja um colono excluído, respondeu Wednesday. A Ets é uma empresa de comércio eletrônico. Como você não usa tecnologia, você não sabe disso, disse Luke. O falso peregrino gritando disse que roubou o original. Duvido que seja coincidência, comentou Wednesday com uma carranca. Por que você quer esse livro? Perguntou Luke. Em uma das pinturas, uma mulher está segurando aquele livro. O nome do livro é Codex Umbrarum. É latim para Livro das Sombras. Viemos aqui para procurar objetos que contenham informações úteis de Crackstone. Acho que um livro se encaixa nessa categoria, você não acha? Disse Wednesday. Não creio que ela vá me dizer que tem visões, pensou Luke, concordando. E agora? Vamos dar uma volta e ver se encontramos alguma coisa? Perguntou Luke. Na casa de culto devem estar todos os objetos importantes, mas não faria mal dar uma volta para não deixar nada passar, pensou Wednesday. Vamos dar uma volta, concordou Wednesday, começando a andar. 1 hora depois, eles andaram pelo Pilgrim Road. Não encontraram nada útil. As informações que os funcionários estavam contando eram falsas, dizendo que Crackstone e seus seguidores eram pessoas boas, sem maldade. A única coisa boa para Luke nesse tempo perdido e nessa farsa, desde que ele soube sobre Crackstone, foi conversar com Wednesday sobre vários assuntos como romances, assassinatos e sobre a profecia em si. Luke nunca pensou que chegaria o dia em que ele falaria tanto com Wednesday, embora os comentários dela fossem sempre diretos e radicais. Bem, precisamos encontrar a pessoa que roubou o livro. Acho que deve ter algo a ver com os assassinatos, comentou Luke, sentando-se na beira do caminho que era feito de madeira. Wednesday estava sentada ao lado dele em pensamento silencioso. Você acha que essa pessoa é quem controla o Hyde? Perguntou Wednesday, virando a cabeça como um robô e olhando para Luke. Luke pensou. Ele sabia que a pessoa que roubou o livro era Marilyn. O livro das sombras pertencia a Goode Adandans. Naquele livro, ela explicava como trazer uma pessoa de volta à vida na forma de zumbi. Engraçado, Marilyn vai reviver Crackstone usando o livro de bruxaria da pessoa que o selou. Luke pensou com a mão no queixo. Agora que ele pensa sobre isso, a pessoa que criou um ritual tão sangrento foi Goode. Ou seja, para reviver uma pessoa na forma de zumbi, você deve assassinar várias pessoas e mutilá-las, usando essas partes do corpo no ritual. Muito sombrio e assustador. Luke, disse Wednesday, já que o garoto não estava respondendo. Oh, desculpe. Se confirmarmos a teoria de que o Hyde está sendo controlado, o que faz mais sentido, a pessoa que roubou o livro provavelmente está envolvida. Pense nisso. O Pilgrim Road está aberto há décadas. O livro original deveria estar naquela vitrine há muito tempo. Agora mesmo ele é roubado, e assassinatos começam a acontecer em Jericho. Um Hyde à solta e uma profecia que apresenta um peregrino genocida, disse Luke. É verdade. Estou impressionado com seu nível de dedução, disse Wednesday, olhando para Luke como se fosse um esquisito. Você achou que eu era estúpido? Perguntou Luke com uma expressão estranha. Eu não usaria a palavra estúpido, mas sim. Geralmente penso isso sobre todos que conheço, disse Wednesday. É por isso que você não tem amigos. Bem, quem sou eu para falar sobre amigos? Pensou Luke. Wednesday em uma conversa era direta e não se continha ao falar. Muitas vezes ela acabava insultando você ou suas crenças direta ou indiretamente, embora ela não fizesse isso de propósito. Era o que ela acreditava, e ela disse isso. Luke não se importava e conseguia aceitar os comentários dela. Ele falava daquele jeito também, então ele não ficava bravo se alguém dissesse a ele, por exemplo, que o filme da Carrie era lixo. Quem diria essa última parte de forma leviana ao escritor da referida obra? Bem, foi só raciocínio lógico. Não é muito difícil chegar a essa conclusão, disse Luke. Ele não queria levar o crédito por algo que já sabia por assistir a série. Talvez sim, mas olhe para Xavier e Enid. Eles sabem sobre a profecia. Eles ouviram Rowan dizer que Nevermore seria destruído por mim e que você também estava envolvido. No entanto, eles não fizeram nada. Eles continuam com suas vidas adolescentes coloridas e felizes. É isso que eu quero dizer com estúpido. Normalmente, todos agiriam dessa forma, disse Wednesday. Você está insultando minha ex-namorada e minha amiga. Luke pensou, mas não disse nada. Ele entendeu o raciocínio de Wednesday. Naquele momento, Wednesday começou a notar os movimentos bruscos dos ombros de Finn, pois ele parecia estar cansado de se esconder. Wednesday olhou ao redor, e não havia ninguém lá. Só havia eles.
Era uma parte remota do Pilgrim World sem nenhuma atração importante, então ela deixou Finn sair para tomar um ar. Luke observou Finn curiosamente. Era a primeira vez que ele via uma mão se mover sozinha. Finn também o observava. Ele estava curioso sobre a pessoa que conseguia falar tanto tempo com sua amante. Era a primeira vez que ele testemunhava algo desse calibre. Ele já esteve ligado a um corpo humano ou se originou como uma criatura independente? Perguntou Luke, observando coisa deitada no ombro delicado de Wednesday. Sua natureza é um mistério para mim. Meus pais não me contam, e ele também não fala sobre isso, não importa quanta tortura eu faça. Deduzo que ele seja algum tipo de criatura independente, já que não foi o único que vi, respondeu Wednesday. Oh, eu me pergunto como ele se reproduz. Com algum dedo específico? Ou tem um buraco que não é visível a menos que ele mostre? Luke disse, e Finn puxou seu dedo médio para fora. Ele é sensível a essas questões. Não deixe que o comportamento rude dele te irrite, disse Wednesday, olhando de lado para o dedo médio de Finn apontado para o rosto de Luke. Se sua personalidade não me deixa com raiva, duvido que coisa que não consegue falar o faça, pensou Luke. Luke e Wednesday ouviram o som de vários passos. Eles viraram suas cabeças e notaram 3 garotos vestidos como peregrinos indo em direção a eles. Esses são os normies valentões do programa, pensou Luke, com pouco interesse em alguns normies. Na série, Wednesday espancou os 3. 3 caras querem espancar uma garota de 1,65 metros de altura. Nem os valentões da escola dele conseguiram ser tão descarados. Suas auras nunca mais conseguiriam se recuperar de uma coisa dessas. Ei, vocês dois, disse o filho do prefeito. O nome dele é Lucas Walker. Sua pele é negra com olhos e cabelos pretos. Ele usava uma cartola preta e vestes monocromáticas da era Pilgrim. Seus 2 amigos estavam vestidos de forma parecida. O que você quer, peregrino? Perguntou Luke levantando-se. Ele sabia que esses 3 idiotas estavam vindo atrás de problemas. A melhor coisa a fazer seria espancá-los rapidamente e deixar o Pilgrim World. Ouvimos o que eles disseram no prédio de adoração. Você insultou essas terras e Crackstone, disse um garoto atarracado e barrigudo. O nome dele é Carter. Ah, sim. E daí? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Você deve pegar de volta e depois levar uma surra, disse o outro garoto. Esse garoto era o mais alto do grupo. Seu nome era Jonah. PFF. Luke não conseguiu conter uma risada enquanto olhava para o grupo de normies na sua frente. Do que você está rindo, esquisito? Sabemos que você é Luke Poe, o escritor que estuda naquela escola esquisita, Walker perguntou franzindo a testa. Desculpe, Luke disse, respirando fundo e colocando uma cara séria. Então um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. 3 pessoas pateticamente vestidas dizem que querem me bater. Você entende por que estou rindo, seu idiota, disse Luke dando um passo à frente e olhando para o filho do prefeito. Sua altura é superior, então seu olhar está para baixo. Quem você está chamando de idiota? Exclamou Walker com raiva dando um soco em Luke. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.